temos as questões de campo, desenvolvimento vegetativo bastante comprometido no Brasil. E é por isso que a gente vai falar um pouco a respeito desse cenário que trazem os preços da soja para um cenário muito pressionado. Nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com o Enio Fernandes, da Terra Agronegócios, que participa conosco nesta edição. Enio, é a primeira vez no ano que nós nos falamos aqui no Agricultura BR, então um ótimo 2024 para você, mas é um ano de 2024 muita preocupação para o agricultor brasileiro, que tem visto as suas margens ou a possibilidade de margens ficarem cada vez menos rentáveis. Como é que você define este momento para a sojicultura nacional em relação à precificação do produto soja, do cenário atual do mercado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você, começando o ano do seu lado, seus telespectadores, um fantástico 2024. Bem, vamos lá. O ano, desde o ano passado, as projeções para esse ano eram de margens muito apertadas. A grande maioria das consultorias de mercado, quando Chicago operou acima de 13,50 bushels points para março e maio, chegando a 14,20, as consultorias recomendaram vendas, né? Passou-se quase um ano, nós estamos quase chegando em março e maio de novo, e as projeções dessas consultorias, infelizmente, estavam corretas. Nós estamos com uma pressão de queda nas cotações. Só que o que deixa o produtor inseguro são alguns fatores, né? Você vê instituições soltando 135 milhões de toneladas, que é o caso da ProSoja Brasil, você vê o USDA 157 milhões de toneladas. Esse range, essa diferença de mais de 20 milhões de toneladas, mostra a insegurança que você tem de projeção da safra. O produtor, principalmente do Cerrado, eu até não critico ele vendeu parte da sua safra. Hoje a gente estima, a Terra Agronegócio estima, que algo como 35% dessa nova produção de soja já foi comercializada. E ele não poderia avançar tanto, sim, porque ele nem sabia quanto queria colher. A gente tem um período de estiagem muito longo. Agora, no cenário de curto prazo, com a entrada da safra, nós vamos ter margens muito reduzidas. E não é só por causa de Chicago. Logicamente, Chicago desceu de 12 a 14, mas a gente, no ano passado, você tinha dólar operando várias vezes acima de 5. Agora nós estamos abaixo de 5. Então, a margem do produtor que tiver baixas produtividades, esse produtor vai ter muita dificuldade de cumprir todos os seus débitos. E Enio, falando um pouco a respeito dessa insegurança em relação ao que se determina, o que se estima de produção aqui no Brasil. Nós temos visto inúmeras consultorias privadas que têm trazido as suas estimativas abaixo, inclusive, de 150 milhões de toneladas. Até 150 milhões de toneladas é o que a maioria das empresas privadas aqui no Brasil tem dito. Aí nós temos a Conab, a estatal brasileira, e o Departamento de Agricultura norte-americano dando uma expressão muito maior nessa safra do Brasil e talvez até por uma questão de conservadorismo, ignorando um pouco isso que a gente está vendo no campo, que o produtor tem trazido para nós aqui diariamente. Só que é o que os operadores de mercado acabam enxergando. Você acredita, Enio, que em algum momento nós vamos ter alguma clareza? Essa clareza vai ter que aparecer em relação à safra brasileira, seguramente, em torno de qual que é o peso dessa safra do Brasil exatamente e também um entendimento de que a Argentina, ainda que produza muito mais, 50 milhões de toneladas, como a Bolsa de Cereais está dizendo, a Argentina é um grande produtor de farelo e óleo. Né, comprar soja da Argentina aí ficaria de uma maneira um pouco mais complicada. É possível isso? E aí o mercado virar o jogo um pouco? Bom, vamos lá. Primeiro, eu acredito sim que Conab e o USDA irão reduzir as suas produções. A produção brasileira, lógico. E esses órgãos, eles necessariamente são muito cautelosos nessa nova adequação de safra. E já imaginou se o USDA movimentasse 10 milhões para cima, 5 milhões para baixo, a cada relatório? O mercado ficaria insano. E por que o mercado segue tanto o USDA? Porque na maioria do tempo, na maioria das vezes, o final da safra é muito próximo do que o USDA projetou.
Então, o mercado, nós estamos falando de fundos que movimentam bilhões e bilhões de dólares. Esses fundos não vão seguir um órgão que não tenha respaldo. E órgãos oficiais, eles são realmente mais lentos. O tempo do Estado é diferente do tempo do empresário. Bom, dito isso, acredito em novas correções e elas vão ser paulatinas. Em fevereiro nós vamos ter correções, em março nós vamos ter correções. Sobre a Argentina, eu queria fazer um raciocínio um pouco mais profundo. Nós estamos acabando de plantar a Argentina agora, 97%, 98% plantado de soja. Você planta uma cultura no melhor período do ano. O período de plantio no Brasil é setembro, outubro e novembro. Por quê? Porque é o melhor clima do ano para você semear uma cultura. Então, o clima bom agora na Argentina é extremamente normal, é esperado. Daqui para frente, nós vamos também ter o mercado climático argentino. Nos próximos dias já temos uma diminuição de chuva. E o mercado vai também especular sobre isso. Não está nada definido na Argentina. A projeção são de boas safras, porque o plantio foi bem realizado e as projeções climáticas não são ruins, são médias, mas ainda está muito cedo. No final do dia, não adianta ninguém manipular o mercado para cima ou para baixo. Não adianta um número muito baixista, nem um número muito altista. A soja precisa chegar no campo, do campo nas fábricas, do campo nos portos para exportação. O poder de negociação do produtor ele é muito importante. Então, se esse volume de soja chega nos portos, naturalmente os prêmios vão ceder um pouco, a Chicago cede um pouco. A não entrada desse grão no mercado, o caminho é completamente inverso. Mesmo que Chicago não suba, os prêmios devem subir. Muito bem, Enio. E dentro desse contexto, né, das incertezas que o campo acaba trazendo para o produtor e também para os operadores de mercado, nós temos o produtor brasileiro que teve oportunidades de comercializar essa safra em boas condições, até com uma soja em 14 dólares o bushel. Você lembrou do dólar que esteve acima de R$ 5,00 em 23 e deixou a maior parte da soja, o maior volume está ainda para negociação, né? Como negociar essa soja num cenário com tantas variáveis que existem para 2024? Quais seriam os momentos mais adequados para a comercialização neste ano, Enio? Fantástica a sua pergunta, muito inteligente a sua pergunta. Sendo objetivo, num ano desse, que ninguém ainda tem a certeza da safra. A Terra tem suas projeções, semana que vem vai soltar outra projeção e todas as consultorias têm as suas projeções. E são boas consultorias, são bons profissionais, apesar da divergência de números, as consultorias, na grande maioria, são muito boas. Mas ninguém tem certeza absoluta da safra. O que eu devo fazer? Agora, tem 33%, 35% da safra que foi comercializada antecipadamente. Primeiro, cumpra-se esses contratos, porque esses contratos estão a preços melhores que os atuais. Isso é óbvio. Agora, o que precisa fazer depois que você cumprir esses contratos? Você tem que evitar vender no maior momento de pressão de oferta. Qual que é o maior momento de pressão de oferta? É na colheita. Então, a venda cadenciada é muito mais fácil você ter sucesso na comercialização do que segurar a produção para vender num determinado momento. E o que vai me fazer tomar as decisões de vendas? Quando eu olhar o mercado e ver o dólar subindo no dia, vamos imaginar que o dólar volte acima de R$ 5,00 por dólar. Esse é um sinal de venda. Quando eu vejo os prêmios melhorando, nós estamos falando de prêmios agora, falando Santos, que é o porto que mais exporta, né? Apesar da soja do Mato Grosso do Sul descer para Paranaguá. Mas falando em Santos, nós estamos falando com 50 abaixo. Podemos ver esse prêmio, se essa comercialização for lenta, ou caso essa soja não chegue com o volume necessário aos portos, subir. Os prêmios próximo de even, próximo de 0 a 0, são outros indicadores. Chicago, acima de 12,50, já é um alerta para possíveis novas vendas. Ou seja, é muito difícil que cada um desses 3 itens aconteça todos ao mesmo tempo, mas são sinalizações que o produtor deve olhar para tomar sua decisão de venda ou não. E recomendo, é o momento de vender cadenciadamente, vender o necessário no momento correto. Por quê? Porque os preços já cederam demais, podem ceder mais? Podem. Mas nós temos que evitar esse momento de auge da comercialização.
no mínimo, o frete tende a melhorar lá na frente. Enio, e aí, já que estamos falando de soja, eu vou fazer alguns questionamentos em relação ao milho também. Nós temos isso muito comum, normalmente quem produz soja em primeira safra produz também em segunda, no sul acaba cultivando, ocupando áreas, dividindo entre uma cultura e outra, mas enfim, nós temos um cenário de muita volatilidade também para o cereal no milho. Eu nem saberia te dizer se esse cenário é o melhor, né, que já estava alguns dias antes, ou se teve uma piora na situação aí da comercialização de milho no Brasil, mas a questão que fica é que muitos produtores e as suas lideranças estão dando indicativos e aconselhando diretamente a reduzir as áreas de cultivo de milho em segunda safra. Você acredita que fica como essa situação brasileira, tanto em relação ao que produz, quanto à precificação do cereal no Brasil? Muito importante sua pergunta. Vamos lá. Se nós olhamos a Conab na questão da soja, temos que olhar também a Conab na questão do milho. Nesse último relatório da Conab, ela cortou drasticamente a exportação de milho. Nós vamos exportar esse ano 54 milhões, um pouco acima de 54 milhões de toneladas, um volume recorde. A Conab está projetando para o ano que vem 35. É um corte muito, muito forte. Para eu cortar tão fortemente assim, eu preciso ter preços altos para limitar a exportação. Esse é um ponto. Segundo ponto que a gente deve olhar é que são os fatores que nos sinalizam como deve ser a segunda safra. O primeiro fator é a venda de sementes. A venda de sementes está abaixo do ano passado, ou seja, eu devo ter uma área menor de cultivo de segunda safra. Segundo, produtos específicos para o milho, atrazina, nitrogenados, alguns defensivos agrícolas, esses defensivos estão com venda abaixo do esperado. No fim do dia, é menor tecnologia. Então, área menor, tecnologia menor, falta o clima. O problema do clima é o seguinte: as projeções são boas para janeiro, fevereiro e março. Não são excelentes, mas são muito boas. Agora, nós vamos saber se vamos ter uma boa safra de milho quando? Se chover nos 15 primeiros dias de abril e na última semana de março, melhor, na última semana de março, mais os 15 primeiros dias de abril, você tende a ter uma safra boa no que se refere à produtividade no Brasil. E, logicamente, uma safra maior vai pressionar as cotações. Essa recomendação de reduzir área, isso é óbvio que vai melhorar os preços. Por quê? Menor oferta, preços maiores. Simples assim. Nós acreditamos sim na redução de produção na segunda safra de milho no Brasil, a famosa safrinha. As grandes consultorias todas estão projetando reduções, umas maiores, outras menores, e até a Conab, que é um órgão muito conservador nos seus posicionamentos, também está posicionando reduções na segunda safra. Isso sem falar da possibilidade de não chover em abril. Então, este ano, no caso do milho, eu teria muito cuidado na hora de comercializar. Receita que o produtor deve fazer: primeiro, ter seu custo de produção total na mão, exato. E somente começar a redear seu produto quando o custo de produção for coberto e lhe der alguma margem. Não é inteligente, não é plausível você fazer rede abaixo do custo de produção. Ninguém quer garantir prejuízo, até mesmo que nós temos um período muito longo até chegar a essa colheita. Várias coisas podem acontecer. Ou seja, não é momento de precipitação nem na soja, nem no milho.